presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é preso pela Polícia Federal. E você vai ver também. Só a Procuradoria-Geral da República terá poder para pedir impeachment de ministros do STF. Renda média do brasileiro chega a R$ 3.208, o maior valor da história. Homem morre após ser atingido por barra de supino em academia. E ainda, Flamengo pode ser campeão brasileiro nesta noite. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. E olha, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi preso hoje pela manhã pela Polícia Federal. Ele é suspeito de vazar informações em uma operação sigilosa. Vamos conferir com Anderson Nascimento. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado estadual Rodrigo Bacelar, foi preso nesta quarta-feira pela Polícia Federal na Operação Unha e Carne. Segundo a polícia, Bacelar é suspeito de ter vazado informações sigilosas da Operação Zargum, deflagrada em setembro, em que o então deputado estadual TH Joias foi preso. Na tarde do dia 2 de setembro, Bacelar ligou para TH Joias e o orientou a destruir provas. A suspeita de vazamento havia sido levantada no próprio dia da operação pelo Procurador-Geral da Justiça do Rio, Antônio José Campos Moreira. Ele afirmou na ocasião que houve uma certa dificuldade para achar TH. O parlamentar não estava em casa na Barra da Tijuca quando as equipes chegaram e só foi encontrado horas depois na residência de um amigo no mesmo bairro. Segundo a PF, a ação desta quarta-feira se insere no contexto da decisão do STF no âmbito do julgamento da ADPF das favelas, que, dentre todas as providências, determinou que a corporação conduzisse investigações sobre a atuação dos principais grupos criminosos violentos em atividades no estado e suas conexões com agentes públicos. Policiais saíram para cumprir um mandado de prisão preventiva, 8 mandados de busca e apreensão, além de um mandado de medidas cautelares expedidos pelos próprios Supremo Tribunal Federal. O presidente da Alerj foi preso dentro da superintendência da PF do Rio, na Praça Mauá. TH também seria levado para a PF a fim de prestar depoimento. Até as últimas atualizações, nem a Alerj, nem a defesa de Bacelar se manifestaram sobre a prisão desta quarta-feira. E agora uma notícia chocante. Um menino de 10 anos perdeu a visão de um olho após sofrer bullying em uma escola pública. Vamos ver com o Eric Rabelo. A denúncia é grave e volta a colocar em discussão a segurança dentro das escolas públicas. Um menino de 10 anos ficou sem a visão de um olho após ser agredido dentro de uma unidade municipal na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Vamos ver. Segundo a mãe do aluno, Lídia Loyola Cardoso, o filho já vinha sofrido bullying desde o ano passado. A criança tem uma diferença nos olhos por causa de uma deficiência e era alvo constante de provocações e até agressões. Em um caso anterior, o menino chegou a fraturar o pé e deslocou o nariz. A mãe diz que procurou a direção da escola várias vezes, mas não teve respostas nem ação efetivas. E no dia 19 de novembro, depois mais uma agressão. Ele foi levado ao Hospital Souza Aguiar e recebeu o diagnóstico de perda irreversível da visão do olho direito. A Secretaria Municipal de Educação disse que o aluno foi atendido imediatamente e encaminhado ao hospital mais próximo. A Polícia Civil confirma que o caso é investigado pela Delegacia da Criança e Adolescente. Nossa reportagem conversou com um especialista no assunto.
para saber como os pais devem se comportar nesse tipo de caso e evitar que os filhos corram riscos. Vamos ver o que ela falou. Muitas vezes as crianças elas não conseguem verbalizar o que elas estão sentindo, o que elas estão sofrendo. Então a gente tem que estar atento a pequenos sinais de mudança comportamental mesmo, né? Aquela criança que era muito falante, ela passa a ficar mais retraída. Aquela criança que comia naturalmente, ela passa a comer muito, passa a ter compulsão alimentar. Aquela criança que dormia uma quantidade de horas normal, ela começa a dormir excessivamente. Então existem mudanças bruscas no comportamento que nos mostram que houve alguma alteração no ciclo daquela criança. Olha só, dados recentes do IBGE apontam um recorde no salário médio do brasileiro, mas mesmo com a alta, persistem as desigualdades. Vamos ver nessa reportagem. Segundo a nova pesquisa, a média de salário em todo o Brasil chegou a R$ 3.208 mensais, o que foi considerado o maior valor da série histórica. Mesmo assim, esse patamar médio esconde realidades muito diferentes entre estados. No topo está o Distrito Federal, com renda média bem acima da média nacional, cerca de R$ 5.037. Já estados como Maranhão e Ceará aparecem com os menores rendimentos do país, R$ 2.051 e R$ 2.053, respectivamente. No mercado de trabalho, os dados também apontam um crescimento. A renda média do trabalhador aumentou aproximadamente R$ 106 mensais no período do último ano. Mas o que chama a atenção são as desigualdades persistentes. Homens continuam ganhando, em média, 27% mais do que mulheres. Quando a comparação é por cor ou raça e nível de cargo, de acordo com o IBGE, a desvantagem para pretos e pardos é ainda mais grave. Entre diretores e gerentes, por exemplo, negros recebem, em média, R$ 2.500 a menos que brancos, uma diferença de 34%. Apesar dessa alta no salário médio do brasileiro, manter as contas e compras básicas mensais no país ainda é um desafio. Em uma breve comparação de gastos com compras básicas de itens como pão, leite, carne, frutas e verduras, enquanto um europeu usaria 5% de um salário mínimo na compra desses itens, um americano usaria, com salário mínimo americano, cerca de 4,8% dessa renda. Já o brasileiro, que recebe um salário mínimo, para fazer as compras dos mesmos itens, precisa usar quase 14% do seu salário. E para enfrentar a crise hídrica que atinge a Grande São Paulo, a Sabesp construiu uma adutora que busca água a 60 quilômetros de distância da capital. Vamos ver. A região metropolitana de São Paulo está passando por uma crise hídrica e a população paulistana sente esse problema diariamente, convivendo com restrições de abastecimento. E para aliviar esse momento, a Sabesp está buscando água a 60 quilômetros da capital, por meio de uma adutora e um túnel localizados na Serra do Mar, que leva água até o sistema Alto Tietê. A secretária do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, explicou como essa nova obra funciona. E aí ela é composta por 8,5 quilômetros de adutoras, um túnel no final de 500 metros, 8 composição de bombas modernas, automatizadas, em que a gente vence um vão de 98 metros para a gente pegar a água, captar ali do Rio Sertãozinho e levar para o sistema Alto Tietê. Esse túnel aumenta 17% o abastecimento de água do sistema Alto Tietê, que é a segunda maior fonte de abastecimento de São Paulo. O sistema Cantareira também será beneficiado por essa nova obra. Recentemente, o Cantareira marcou o nível mais baixo de água em 20,8%. Ou seja, milhões de pessoas que são abastecidas por esses dois sistemas não sofrerão com a escassez dos últimos tempos. E por essa urgência, a obra teve que ser adiantada em 6 meses. Isso representa 17% a mais de capacidade para o Alto Tietê. E aí é benefício para 22 milhões de pessoas e ajuda também o Cantareira, porque a gente opera de forma conjunta. Quando a gente aumenta a capacidade do Alto Tietê em 17%, então coloca mais 2.500 litros por segundo, que é muita coisa, a gente aumenta a capacidade do todo. Então, a gente melhora a resiliência do sistema integrado metropolitano. São Paulo passa por uma baixa temporada de chuva, por isso a construção desse túnel foi essencial. Mas o local de sua construção é de Mata Atlântica, ou seja, área de proteção ambiental. Mas a secretária garantiu que houve preocupação com o meio ambiente durante a obra e que estudos foram feitos com alcance de curto, médio
médio e longo prazo para decidir pela escolha dessa solução para a crise hídrica e outras crises que venham a ter até 2060. Foi tudo pensado para ter essa responsabilidade ambiental na obra e também na outorga, no uso dos recursos hídricos, olhando a bacia hidrográfica como um todo. Então foram feitos estudos, e estudos que estão dentro do planejamento regional, num olhar de curto, médio e longo prazo até 2060, para a gente fazer essa obra, e também outras como Itaiaçupeba-Billings. E veja a seguir, homem morre após ser atingido por barra de supino em academia. E ainda, Flamengo pode ser campeão brasileiro nesta noite. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, decidiu hoje que a Procuradoria-Geral da República, só a PGR, pode pedir o impeachment de um membro do STF. Nesta tarde, o ministro Gilmar Mendes decidiu que somente a Procuradoria-Geral da República pode solicitar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro também explicou que a abertura do processo pelo Senado deve acontecer por 2/3 dos votos e não por maioria simples, como é feito com a legislação atual. A decisão suspende o trecho da lei de 1950, que previa que qualquer cidadão brasileiro poderia entrar com pedido de impeachment contra membros do Judiciário. A decisão é liminar, ou seja, provisória e urgente, e outros ministros devem analisar o mérito no plenário virtual do STF entre os dias 12 e 19 de dezembro. Essa liminar também impede que seja usado como argumento para denúncia de crime de responsabilidade o mérito de decisões judiciais feitas por ministros do Supremo Tribunal Federal. Mendes também destacou que é uma situação esdrúxula e incompatível com a Constituição a exigência de mera maioria simples para a aceitação do impeachment. O ministro afirmou que a intimidação do Poder Judiciário por meio de impeachments abusivos cria um ambiente de insegurança jurídica e que podem transmitir a mensagem de que o Poder Judiciário não deve ou não pode exercer suas funções de controle da Constituição. E seguiu dizendo que promover a destituição de ministros, especialmente os que têm opiniões contrárias aos interesses do governo ou maioria política, além da remoção do ministro, causa o enfraquecimento desse Poder Judiciário, e isso pode abalar a capacidade de atuação firme e independente. E o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que limita o pedido de impeachment dos membros do STF. Ele disse que a decisão tenta usurpar as prerrogativas do Poder Legislativo. E olha, em Olinda, no Pernambuco, um homem de 55 anos morreu após ser atingido por uma barra em uma academia. Vamos conferir as imagens com o Bruno Buenos Aires. Ronald José Salvador Montenegro, de 55 anos, treinava em uma academia quando foi atingido no tórax por uma barra enquanto fazia um exercício. No vídeo gravado por câmeras de segurança do local, é possível ver o momento exato do acidente. Ronald ainda levanta, mas logo em seguida já cai desacordado. Pessoas que estavam no momento tentaram socorrer o homem, porém já era tarde. Ele foi levado a uma unidade de pronto atendimento, onde recebeu os primeiros socorros, mas acabou não resistindo. Especialistas disseram que o acidente pode ter ocorrido por um erro na execução do exercício. Veja de novo a imagem do acidente. O velório de Ronald aconteceu nesta quarta-feira em Recife. Ele era presidente do Centro Cultural do Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda e deixa sua esposa e 2 filhos. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30.
E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Caio, uma revista esportiva americana divulgou uma lista com os 100 melhores jogadores que estarão na Copa do Mundo do ano que vem, né? E aí, claro, deve ter brasileiro nessa lista, né, Caio? Tem sim, Kleber. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Bom, nessa lista dos melhores, 8 são brasileiros e apenas um ficou no top 10. Vamos ver quem foi. O Athletic, complemento esportivo do The New York Times, divulgou um ranking com os 100 melhores jogadores que provavelmente estarão na Copa do Mundo de 2026. Kylian Mbappé, artilheiro da última Copa e atacante do Real Madrid, foi eleito o melhor. Na sequência, Haaland, com impressionantes 33 gols em 24 jogos na atual temporada, sendo 13 pela Noruega. E o craque espanhol Lamine Yamal completa o top 3. Vini Júnior ficou em 7º lugar. Confira agora o top 10 completo. Em primeiro lugar é Mbappé da França. Em segundo, Haaland da Noruega. Em terceiro, Lamine Yamal da Espanha. Em quarto, Harry Kane da Inglaterra. Em quinto, Pedri da Espanha. Em sexto, Bellingham da Inglaterra. Em sétimo, Vini Júnior do Brasil. Em oitavo, Messi da Argentina. Em nono, De Bruyne da Bélgica. E fechando o top 10, Donnarumma da Itália. Rafinha, Gabriel Magalhães, Alisson, Bruno Guimarães, Marquinhos, Estevão, Rodrigo e Matheus Cunha são os outros brasileiros presentes entre os 100 melhores. Cristiano Ronaldo, figura máxima do Al Nassr com 16 gols em 17 partidas na temporada, ficou apenas com a 25ª colocação. Entre os critérios para a eleição dos 100 melhores, o The Athletic levou em conta os seguintes quesitos: forma atual, desempenho histórico, importância para o país, valor de transferência e classificação no UFC 26, um jogo de videogame. O país com mais representantes é a França, com 12 no total. Na sequência vem Espanha com 9, Brasil com 8, Portugal, Inglaterra e Alemanha com 7 cada um e, por último, a Argentina com 6. É importante destacar que a lista considerou também jogadores cujos países ainda não garantiram a classificação para a Copa do Mundo de 2026, como é o caso do goleiro Donnarumma, do Manchester City. Bom, e hoje finalmente o Flamengo tem a chance de ser campeão em casa, poucos dias depois de ter conquistado o título da Libertadores. Então vamos ver os possíveis cenários para isso acontecer. O Flamengo pode ser campeão brasileiro nesta quarta-feira e comemorar sua segunda taça em menos de uma semana, já que ganhou a Libertadores no sábado. A equipe rubro-negra joga no Maracanã contra o Ceará às 21h30. Os cenários que garantem o título do Mengão é vencer o Vozão, mas caso não vença, ainda pode ser campeão. Mas nesse caso, vai ter que torcer para o Atlético Mineiro ganhar do Palmeiras na Arena MRV. A equipe carioca tem 5 pontos de vantagem para o Verdão, que é o único que tem chances de impedir que a taça vá para o Rio de Janeiro. A equipe de Abel Ferreira só terá a chance de ser campeão se o Flamengo somar 2 derrotas, ou um empate e uma derrota nos 2 últimos jogos. Ainda assim, o Palmeiras precisa vencer os seus confrontos contra o Galo e contra o Ceará fora de casa. E o Mengão já pensa em 2026. Com a saída de Matheus Cunha, que assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, o goleiro do Santos, Gabriel Brazão, é o preferido da diretoria. Com o Peixe na luta contra o rebaixamento nas 2 últimas rodadas, o Flamengo aguarda o fim do Brasileirão para retomar as tratativas de clube para clube. A diretoria rubro-negra está ciente das pretensões financeiras do jogador de 25 anos. A percepção é de que, caso o Santos não fique na Série A, há margem maior para os debates dos valores. O alvinegro praiano conta com 60% de direitos econômicos de Brasão, enquanto os outros 40% são da Inter de Milão. É isso, Kleber, eu fico por aqui. Um grande abraço a você e a todos que nos acompanham. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações e até mais. Essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.